Disse hoje pela manhã que eu iniciaria, a partir de hoje, todos os domingos à noite, uma série de mensagens sobre o que Jesus Cristo fez por nós. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de Marcos, como a gente tem feito, nos cultos pela manhã. Mas nesses cultos da noite, nós vamos ver a cada domingo uma das palavras que o Novo Testamento usa para descrever a obra de Jesus e descrever o que Jesus Cristo veio fazer em relação à humanidade, em relação às nossas vidas. E digo isso porque o Evangelho foi escrito para isso, para mostrar que Jesus Cristo não veio aqui só para ser um mártir, ou um revolucionário, ou fundador de uma religião. A grosso modo, ele não foi nada disso. A rigor, Jesus Cristo foi aquele que veio realizar uma obra no ser humano. Ele disse aos seus discípulos que veio para que nós tivéssemos vida, e que nós tivéssemos vida completa, vida plena. Então nós vamos tentar entender ao longo desses domingos a obra de Jesus descrita através dessas palavras que são usadas pelos autores do Novo Testamento, muito especialmente nos Evangelhos e nas cartas apostólicas. O livro que conta a origem da pregação cristã, dos primeiros 80 anos de pregação cristã, é o livro de Atos. Então este livro é um dos mais importantes do Novo Testamento, porque é ele que nos conta o que é que nos primeiros anos do cristianismo, no que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja antiga, o que é que era pregado e ensinado a respeito de Jesus. E hoje nós vamos começar a falar sobre Jesus como Salvador. Jesus, a primeira coisa que ele veio fazer foi trazer-nos a salvação. Essa é a palavra que é usada em vários textos do Evangelho. Ele veio para nos trazer a salvação, como é usada nesse sermão que o apóstolo Pedro prega aos seus ouvintes, um pouco antes de ser levado ao Sinédrio. O apóstolo Pedro fala sobre Jesus e a salvação que ele veio trazer, no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 12, onde nós encontramos aqui a descrição do que é a salvação e do que é Jesus como Salvador. E depois de falar longamente sobre a vinda de Jesus, a sua morte, a sua crucificação e o fato disso ter acontecido para que ele se tornasse o Salvador e nos trouxesse a salvação, quando nós chegamos no versículo 12, que é o versículo referência de todo esse texto, o apóstolo Pedro, que a tradição da igreja diz que foi o primeiro bispo de Roma, o apóstolo Pedro diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, essa noite eu quero fazer algumas referências muito objetivas e muito claras sobre o que é a salvação que Jesus veio nos trazer e o que é Jesus como Salvador. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa ideia de salvação, ela aparece primeiro no Antigo Testamento, que era a escritura do tempo da igreja primitiva, dos apóstolos. No Antigo Testamento, a ideia de salvação tem a ver com a ideia de livramento de um perigo. Alguma ameaça em volta, alguma ameaça circunstancial, quando então se pede a Deus livramento, quando se pede salvação. Por exemplo, o salmista Davi, quando escreve o Salmo 142, o Salmo 142 fala da experiência de Davi dentro de uma caverna, se escondendo da perseguição do rei Saul.
Saul, quando descobriu que Davi seria o seu sucessor ao trono, movido por ciúme, começou a persegui-lo, a ameaçá-lo de morte. E Davi se tornou um fugitivo porque era o rei e o exército de Israel que estava atrás dele. E numa das suas fugas ele vai parar dentro de uma caverna. E é contando a experiência dessa caverna que ele escreve o Salmo 142, que seria a oração que Davi fez dentro da caverna. E num momento do Salmo 142, Davi diz assim: salva-me, ou liberta-me dos meus inimigos, porque eles são mais fortes do que eu. Então essa é a primeira ideia de salvação no Antigo Testamento, é de livramento de um perigo, de uma ameaça como um inimigo, por exemplo. Uma cena que vocês conhecem mais do que essa, e que é muito comum sabermos, quem já viu Os 10 Mandamentos com Charlton Heston, aquele filme que durava 3 horas e meia. Eu lembro que quando eu era adolescente eu fui assistir esse filme, passava no cinema. Vocês sabem que naquele tempo que eu era adolescente não tinha nada disso que a gente tem hoje. Ou era no cinema que você via o filme, ou não via na televisão, não passava esse tipo de filme. E eles dividiram os 10 mandamentos em 2 partes. E entre as 2 partes tinha um intervalo. E eu, desavisado, vi a primeira parte, acendeu a luz, todo mundo começou a sair, eu fui embora para casa. Eu achei que tinha acabado. Eu falei, mas está faltando coisa nessa história. Não está tudo contado aqui. Depois é que eu descobri que tinha uma segunda parte, que o pessoal tinha só saído para ir ao banheiro, tomar um café e tal, e depois voltava. Olha, vocês viram, eu não sei por que eu contei isso, porque mostra como eu sou antigo nesse negócio. Cinema dividido em 2 partes, não existe mais isso. Quem já viu Os 10 Mandamentos de Charlton Heston? Quem já viu Os 10 Mandamentos na novelinha da Record? Quem já viu esses 10 mandamentos novos aí de Moisés, Deus e reis, né? Reis e deuses, um negócio assim. Bom, já conhece a história. Essa história é narrada em Êxodo capítulo 14. Moisés liberta o povo de Israel. Atrás vem o exército egípcio, à frente está o Mar Vermelho, eles não têm para onde fugir, e então Deus abre o mar, eles passam a seco, e quando o exército dos egípcios tentam fazer a mesma coisa, eles são afogados. Aí no capítulo 15 de Êxodo, o que é que você tem? O cântico de Moisés. E o que é que Moisés diz no início do seu cântico? Ele diz: Deus é a nossa salvação. Ele afogou os cavalos e os seus cavaleiros. Então, de novo, a palavra é usada nesse sentido de livramento, uma ameaça, um risco para a vida. Mas aí, quando a gente chega no Novo Testamento, quando a gente chega na narrativa do Evangelho, aí a salvação não é só o livramento de algo que vem de fora. A salvação não é o livramento de uma ameaça circunstancial, temporal, terrena. Salvação passa a ser usada como uma palavra que descreve o livramento de uma condição, de um estado, de uma situação de vida. No Novo Testamento, salvação é o livramento de Deus da nossa condenação pelo fato de sermos pecadores. No Novo Testamento, a ideia de salvação, de Deus nos trazer a salvação e de Jesus ser o nosso Salvador, tem a ver com o fato de sermos pecadores e de precisarmos de salvação para que sejamos libertos e livres das consequências dos nossos pecados. É dessa maneira que a ideia de salvação é apresentada nos evangelhos e é apresentada nas cartas apostólicas. E é essa maneira de falar da salvação e do Salvador que faz com que nós façamos hoje à noite 3 reflexões acerca da ideia da salvação. O que o Evangelho diz
é que Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus Cristo veio fazer por nós, foi trazer-nos salvação. E aí nós temos 3 questões que estão ao redor disso. A primeira é a seguinte: de acordo com o Evangelho, quando fala em salvação, nós como pecadores precisamos de salvação, porque a nossa situação é a mesma da pessoa que está se afogando e não sabe nadar. A situação do pecador, a situação do ser humano na sua condição de ser caído, de ser em pecado, de ser separado de Deus por causa dos seus pecados, é a mesma situação daquela pessoa que não sabe nadar e está se afogando. Isto é, ou vem um livramento de fora, ou vem uma salvação de fora, ou a pessoa vai se afogar, porque ela mesma não pode fazer nada por ela. Ela está se afogando porque ela não sabe nadar. Então não adianta ela se agarrar nela mesma, porque ela não sabe nadar. Ela vai se afogar e vai morrer. É necessário que um livramento, que uma salvação venha de fora, porque o pecador não pode por si mesmo resolver o seu problema, porque ele é a pessoa que se afoga porque não sabe nadar. Se você quer um exemplo, faça 2 testes. O primeiro teste é o seguinte: Jesus Cristo disse que a lei se resume, a lei toda se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então o teste é o seguinte: quem é que, por mais boa vontade que tenha, consegue fazer isso de modo perfeito? Quem é que consegue amar a Deus acima de todas as coisas, sem nunca falhar nisso? Ou quem é que consegue amar o seu próximo sem nunca falhar, sem nunca deixar de amar, sem nunca cometer uma falha contra alguém? Então, se Jesus diz que a lei se resume a essas coisas, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, nós só não somos pecadores se conseguimos amar a Deus sempre acima de todas as coisas e se amamos sempre o nosso próximo. Quem consegue isso? Quem é que pode dizer que faz isso? Então não foi à toa que no caso daquela mulher adúltera, o Senhor Jesus Cristo disse aos religiosos: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a narrativa do Evangelho diz que eles foram deixando as pedras no chão, porque chegaram à conclusão que ninguém passa nesse teste. Mas tem um segundo teste, que é o seguinte: nós descobrimos quem somos, descobrimos que somos pecadores, descobrimos que precisamos de salvação, não pelas coisas que fazemos, porque às vezes a gente consegue não fazer certas coisas, mas pelas coisas que sentimos e pelas coisas que desejamos. O teste não é o que fazemos, o teste é o que sentimos. Aquele ciúme, aquela inveja, aquela raiva, aquela amargura, aquela mágoa, aquele sentimento de vingança. A gente pode nunca ter matado ninguém,
Mas quem garante que nunca desejamos a morte de ninguém? Quem é que disse, seria tão bom se essa pessoa não existisse? Os desejos. A gente sabe o que deseja. A gente pode até não fazer, mas o desejo está aqui dentro. A gente sabe que ele existe. Então a situação do pecador é da pessoa que está se afogando e não sabe se livrar daquilo, não sabe nadar, não pode se salvar por si mesma. Nós estamos nessa condição. Então quando Pedro diz que Jesus é o Salvador e que nele há salvação, é por causa dessa nossa situação, de nós por nós mesmos não conseguirmos nos salvar. Então uma salvação teve que vir de fora. E aí vem então a nossa segunda reflexão sobre isso, que é o seguinte: Jesus Cristo veio para que Ele então providenciasse a nossa salvação. Ele é o Salvador que veio de fora. Ele é a salvação que veio de fora. Quando Jesus Cristo estava comendo na casa de Zaqueu, ele se levantou e disse: olha, eu vim para buscar e salvar aqueles que se perderam. Ele veio para isso, buscar e salvar aqueles que se perderam. Isso está em Lucas 19, aí se você vai a Lucas 15, em Lucas 15 você encontra 3 parábolas. A parábola da ovelha que se perdeu e o pastor foi atrás, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida e a trouxe de volta para o rebanho. É Jesus indo atrás do perdido e trazendo e salvando. Aí Jesus conta a história da moeda perdida. A mulher que perde a sua moeda e vai procurando na casa até achar e faz uma festa, convida as vizinhas para comemorar o fato de ter achado aquela moeda. É Jesus achando o que se perdeu. É Jesus achando o pecador. E por fim vem a parábola do filho pródigo, tudo no mesmo capítulo 15 de Lucas, uma seguida da outra. O filho pródigo foi o filho que se perdeu, que saiu de casa, que acabou cuidando de porcos, e aí se arrepende, volta, e o pai vai buscá-lo no portão, e o traz de volta para casa. É Deus de novo indo atrás do perdido, e trazendo-o de volta. Então esse Salvador vem de fora. Nós estamos na situação do afogado, que não sabe nadar e que precisa que alguém nos jogue uma corda, um bote salva-vidas, uma boia, alguma coisa dessa. Então Jesus é essa boia, Jesus é esse salva-vidas. Ele vem para buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, eu gostei demais de um testemunho que eu ouvi uma vez, de um camarada dizendo o seguinte: olha, eu nunca vi Jesus transformar água em vinho, mas eu já vi Jesus transformar cachaça em comida, libertando o alcoólatra do vício. Eu nunca vi Jesus dar vista ao cego, mas eu já vi Jesus fazer muita gente enxergar a vontade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus que não enxergava. Eu nunca vi Jesus ressuscitar Lázaro, mas eu já vi Jesus dar vida nova a muita gente que estava vivendo morta, e deu vida nova para essa pessoa, e trouxe essa pessoa a uma vida que ela nunca tinha experimentado antes. É exatamente isso que Jesus faz. Ele vem para salvar, ele vem para buscar o que se perdeu. Aliás, essa é a grande diferença, essa é a grande diferença entre o Evangelho e as demais religiões. Normalmente, as instituições religiosas, ou as religiões de uma forma geral, ensinam que o homem deve buscar Deus. O Evangelho diz que Deus veio buscar o ser humano, que Deus amou o pecador e que Deus veio demonstrar graça para o pecador. Então vejam, em primeiro lugar, a nossa condição é a da pessoa que se afoga sem saber nadar.
Precisamos de uma salvação de fora. Em segundo lugar, essa salvação de fora veio através de Jesus. Ele nos trouxe. Ele se tornou o nosso Salvador. E a terceira reflexão que eu quero fazer essa noite, e eu tenho que fazer isso por uma questão de ser justo com o texto e intérprete fiel do que o Evangelho está falando. Pedro não diz só que Jesus é um Salvador. Ele diz, como lemos, que Ele é o único Salvador. Ele diz, nem acima no céu, nem abaixo da terra, não há salvação que não venha de Jesus. Essa condição da exclusividade de Jesus é caráter importantíssimo do Evangelho. Pedro aqui estava respondendo a dois tipos de público, porque os apóstolos pregavam a esses dois tipos de público. O primeiro público eram os judeus. Eles eram judeus, eles vinham do judaísmo, eles vinham de uma religião institucional, uma religião que tinha seus ritos, uma religião que tinha suas liturgias. E quando Pedro diz, é só Jesus que salva, é só em Jesus que temos vida, Pedro está dizendo, nós não encontramos isso na religião institucional. Não são os ritos, não é a liturgia, não é a estrutura religiosa. É como se Pedro estivesse dizendo aos seus irmãos judeus, não é o judaísmo que nos traz a salvação, que nos justifica. Nós não podemos nos auto-justificar diante de Deus com rituais e liturgias. Jesus é o único Salvador que faz isso por nós. O outro público é o público pagão. Um público politeísta. A cultura pagã daquela época é extremamente politeísta, com vários deuses. É a esse público que Pedro está falando também. E é a esse público que Pedro diz, é só nesse Cristo que nós encontramos salvação, não em outro. Pois hoje, nós vivemos uma situação muito semelhante àquela. Há muitos de nós, que acreditamos que os rituais da nossa religião, que as liturgias da religião institucionalizada nos bastam, que a fé institucionalizada basta, que estar numa igreja basta, que fazer parte de uma religião basta. Não há nada mais anti-evangélico do que isso, porque o Evangelho diz que não basta, que a salvação nós temos não numa instituição, não numa religião, a salvação nós temos numa pessoa. Essa pessoa é Jesus que veio nos salvar. Vivemos também num mundo onde há diversas divindades. Eu não me refiro só aos deuses de várias religiões, eu me refiro aos deuses que nós criamos, aos deuses que nós adoramos. Gente que adora o dinheiro, gente que adora a fama, gente que adora o secular, gente que adora a matéria, gente que adora a si mesma. Nós às vezes somos os nossos próprios deuses. Isso também é idolatria. E aí vem o apóstolo Pedro e diz, a nossa salvação está em Cristo. Ele é o Salvador. Os deuses que fabricamos, os deuses metais e os deuses mentais, eles não servem. É em Cristo que nós temos essa salvação. Então vejam, o que é que Jesus Cristo veio fazer por nós? A primeira coisa que Ele veio fazer por nós foi trazer-nos salvação. Por quê? Primeiro, porque a nossa condição é do afogado que não sabe nadar. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Segundo,
porque Ele veio ser esse Salvador, morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo diz isso em Coríntios, porque eu estou ensinando a vocês o que eu recebi, que Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio fazer isso. E terceiro, porque Ele é o único Salvador. É a Ele que temos de buscar. A nossa salvação não está numa instituição. A nossa salvação está numa pessoa, na pessoa de Jesus. E aí, eu me lembro da Lista de Schindler, o filme do Steven Spielberg, que foi baseado num livro anterior. O filme é de 93, o livro é da década de 80. O livro se chama A Arca de Schindler, que era uma comparação com a Arca de Noé. Oskar Schindler foi um empresário alemão que tinha uma fábrica de armas e munição na Polônia. E durante a Segunda Guerra, ele vendia armas e munição. Imagina, durante uma guerra mundial, esse homem fabricava armas e munição como ninguém. E aí ele começou a empregar judeus. Quando ele descobriu que depois da Alemanha chegar à Polônia, os judeus estavam sendo levados a campos de extermínio, ele começou a empregar os judeus. Foram mais de 1.700 judeus em sua fábrica, para que eles não fossem deportados, para salvar a vida dessa gente. E aí, ele vai fazendo uma lista dos judeus que moram na Polônia, ou pelo menos na cidade da fábrica, todos os judeus que ele podia salvar, e vai colocando esses nomes na lista. Eu não sei se você se lembra dessa cena, mas o ajudante dele pega a lista, olha aqueles nomes na lista e diz: isso aqui é vida, nós estamos dando vida a essas pessoas. Pois é isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus veio colocar o nosso nome na lista. Ele veio trazer-nos salvação. Ele veio acrescentar o nosso nome na lista daqueles que Ele pode salvar. Por isso o apóstolo Pedro é tão contundente, tão fluente e tão objetivo quando ele diz: é nele que nós temos a salvação, é nele que nós somos salvos. O que Jesus Cristo veio fazer por nós foi muito mais do que Schindler fez pelos judeus, porque o que Schindler fez pelos judeus foi impedir que eles fossem mortos em campos de concentração. O que Cristo veio fazer por nós foi dar-nos vida aqui e dar-nos vida eterna. Cristo veio nos libertar e veio fazer com que fôssemos salvos pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. É nele, diz Pedro, que nós temos a salvação. E se quisermos a salvação, é a Ele que precisamos recorrer. Eu quero convidar você a fazer isso essa noite. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. E nessa noite, eu quero convidar você a ter essa fé pessoal em Jesus. Como diz Pedro, Ele é o Salvador e nele nós temos a salvação. Ele veio para isso. Veio para trazer-nos a salvação. Veio para fazer-nos conhecer o seu amor, veio para fazer-nos conhecer a sua graça. E esta noite eu quero convidar você a conhecer a graça e o amor de Deus, a conhecer a salvação que o Senhor pode lhe dar. Eu quero dizer a você que não basta ter nascido numa igreja, não basta fazer parte de uma religião, não basta ter ou ser religioso, não basta. Isso nunca bastou.
Nossa fé não pode estar numa instituição religiosa. As instituições religiosas são falhas. Os rituais humanos são falhos. As liturgias humanas são falhas. A nossa fé tem que estar em Cristo. Ele é o Salvador e Ele traz a salvação. Eu quero orar por você. Se nessa noite você está dizendo, sim, eu quero isso. Eu quero Jesus e a salvação que Ele pode me trazer. Se você quer ter essa sua experiência de fé verdadeira, sincera com o Senhor, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, levante aí a sua mão, se você essa noite está dizendo, sim, eu quero essa salvação em Cristo. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você, já vi sua mão. Há mais alguém que quer fazer isso? Deus abençoe você, isso. Lá em cima, na galeria, há mais alguém que essa noite está dizendo, sim, eu quero essa salvação em Cristo. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Vamos voltar aqui embaixo. Há essa noite alguém mais que está dizendo, sim, eu quero essa salvação em Cristo. Eu quero ser salvo por Ele. Eu quero conhecer o amor e a graça do Senhor manifestados em Jesus. Eu quero orar por você agora. Onde você estiver, levante a sua mão. Tome essa decisão ao lado de Jesus. Curve a sua cabeça comigo. Senhor querido, Tu viste estes corações que se abrem e que creem e que se colocam confiantemente em Tuas mãos. Que Tu respondas a esta manifestação com Tua graça e com Teu amor. Que o Senhor Jesus seja de fato reconhecido como Salvador pessoal de cada um. E que a Tua salvação chegue a esses corações, dando-lhes a certeza da Tua companhia com eles, o perdão dos seus pecados, a mudança da sua vida e o coração de uma vez por todas assentado na Tua graça. É isso que nós pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar esse hino que diz que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para julgar